Olá, muito boa noite para você. Está no ar o nosso Terra Viva, DBO na TV, desta quarta-feira, com as principais notícias e informações da nossa pecuária brasileira. A colheita da soja da safra 2021-2022 atingiu 5,5% da área plantada no Brasil até o último sábado, dia 22. Segundo o levantamento divulgado hoje pela Conab, os trabalhos de campo avançaram 3,8 pontos percentuais na semana e estão 4,6 pontos adiantados em relação ao igual período do ano passado. Olha só. A retirada da oleaginosa foi iniciada nos estados de Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Maranhão, Goiás, Bahia e Santa Catarina. A semeadura da soja ainda está ocorrendo nos estados do Maranhão e Rio Grande do Sul. No país, a área implantada alcançou 99,4% das lavouras estimadas. Quanto ao milho, a Conab informou que a colheita da safra de verão totalizou 7,7% da área plantada. O Rio Grande do Sul é o estado em que a retirada do cereal está mais avançada, com 27% da área colhida, seguido por Santa Catarina, São Paulo e Paraná. O plantio do cereal atingiu 96,9% da área estimada e está ocorrendo nos estados do Maranhão, Piauí, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sobre o algodão, a Conab afirmou que a semeadura alcançou 62,9% da área estimada. O plantio da fibra avançou 14,6 pontos percentuais na semana e está a 21 pontos percentuais à frente de igual período do ano anterior. Já o plantio de arroz da temporada 2021-2022 atingiu 97,7% da área projetada no país. E agora o nosso assunto é leite. Você vai conhecer um projeto ali no Distrito Federal que vai qualificar produtores familiares de queijo. A ideia é proporcionar melhoria na produção e garantir a qualidade do produto. O café da manhã está servido e na casa do Maurício é assim, família reunida em volta da mesa, conversando e começando bem o dia. E dá para perceber que por aqui queijo não falta, né? Fala sério, né? Um café da manhã de dar água na boca. Esse banquete foi preparado aqui na Queijaria Rancharia, no Lago Oeste, uma área rural do Distrito Federal. E o melhor, tudo isso que você viu na mesa foi produzido aqui. O leite vem das vacas que o Maurício cria na chácara. Por aqui, o carinho no trato com os animais fica evidente. Olha elas aí, comendo manga das mãos do Maurício. Um ajudante separa uma das vacas para a ordenha, que acontece de maneira mecânica. É esse o leite que o Maurício, além de levar para a mesa do café da manhã, usa para a produção dos queijos. São 12 tipos que ele produz em um espaço destinado ao manejo do produto. A gente produz normalmente a cada 2 dias um tanque de queijo em torno de 100 litros, 80 litros. Então, tem um planejamento semanal. Normalmente, num dos tanques a gente produz o frescal e nos outros a gente produz camembert, brie, Porto Salute, produz parmesão. A produção do leite é algo que vem de família e começou há pelo menos 4 décadas em fazendas do Rio de Janeiro. E aqui em Brasília, Maurício fez questão de manter a tradição familiar. A dona Marli, mãe dele, é a fã número 1 dos queijos e, claro, tem o seu preferido. Parmesão. Eu gosto porque é mais um sabor mais forte, né? Eu gosto. Parmesão. Gosto dos outros, tem outros também bons ali, mas aquele, ele é mais salgadinho, parece, eu gosto. A produção do Maurício é considerada como familiar e a estrutura ainda é pequena, porém dentro do que a legislação permite. O espaço que ele tem é um espaço adaptado dentro da própria residência, né? Mas que é um espaço destinado exclusivamente para essa atividade. Ele tem equipamentos especializados para isso e passa e tem todo um cuidado de higiene, controle das questões das boas práticas de fabricação. Então, mesmo sendo um local que ainda é adaptado,
né? Ele vai futuramente aí, logo construir uma indústria melhor estruturada, mas com esse espaço aqui, ele já consegue produzir queijos de ótima qualidade. O técnico da Emater explica que o primeiro passo para quem quiser produzir queijos em casa é destinar um espaço exclusivo para a atividade. Isso é muito importante, que um ambiente específico da casa seja destinado a isso, preferencialmente que ele seja isolado da área comum da casa, para que esse transporte, de possível transporte com contaminação não aconteça, né? Se a pessoa da casa, as pessoas, os moradores, tiverem acesso à unidade de processamento, esse translado pode levar à contaminação, que a gente dá o nome de contaminação cruzada. Explicar os processos e as tecnologias envolvidas nessa atividade são parte do trabalho desenvolvido pela Emater junto aos produtores do Distrito Federal. A Emater trabalha dessa forma desde o início até chegar aqui exatamente no processamento, né? Onde aqui a gente vai ter todos os cuidados, desde formação desse produtor, quanto às questões de boas práticas de fabricação, as questões higiênicas, aí vem as questões tecnológicas também, que vão depender do tipo de queijo que ele vai produzir, né? Chegando lá a questão de elaboração de plantas baixas e projetos arquitetônicos para a construção dessa estrutura, né? Aí vem... dentro disso também vai questões de tabela nutricional, formulação de rótulo, embalagem adequada, né? Então, até esse alimento chegar propriamente dito ao consumidor, a Emater está envolvida em todas essas fases. Todo esse processo tem sido aplicado na propriedade do Maurício, mas ele não pretende aumentar a escala de produção, e sim proporcionar melhorias para manter a qualidade de seu produto. Pretendo manter o que eu tenho, aumentar um pouco só, pouca coisa, né? Mantendo o que eu tenho, dando oportunidade que outras pessoas tenham prazer de saborear esse tipo de queijo. E agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com muito mais informações da pecuária brasileira para você. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil, porque a gente volta já. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV de hoje. E olha só, depois de passar a virada do ano em alta, o mercado pecuário começou a andar de forma bem mais compassada, o que já era esperado aí para o mês de janeiro. Mas se isso não está sendo motivo de muita preocupação, o que está tirando o sono do pecuarista é a forte quebra na safra de grãos, justamente aí na hora em que era esperado um alívio no custo de produção. E para a gente entender então melhor esse cenário, eu converso agora com a engenheira agrônoma Jéssica Olivier, ela que é analista da Scott Consultoria, que está em Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Jéssica, obrigada aí pela sua presença virtual aqui no nosso programa, seja muito bem-vinda. Boa noite, Maruza, muito obrigada por receber a gente mais uma vez. Jéssica, por que aí, né, o boi começou o ano em alta? Conta pra gente como é que está esse mercado. Sim, o boi a gente teve altas expressivas aí em dezembro, né, janeiro, muito devido pela ausência do pecuarista, né? Geralmente pega esse período aí de recesso de fim de ano, então isso acabou dando uma firmeza aí para as cotações. Além disso, a gente teve também o retorno da China, né, das exportações para a China, então isso também auxiliou nesse movimento. E agora está perdendo um pouquinho de força, né? A gente vem acompanhando aí nos últimos dias. O que está fazendo essa cotação da arroba perder, então, essa força que ela está demonstrando nos primeiros dias aí de 2022? A gente viu um leve aumento da oferta de animais terminados aí, o que acarretou no alongamento das escalas das indústrias, né? Então isso acabou diminuindo um pouco o ímpeto de compra das indústrias frigoríficas. A gente tem também o dólar aí andando um pouco mais compassado ao longo de janeiro, e também o mercado interno, que tem um consumo, está com um consumo um pouco mais fragilizado aí nesses últimos meses, né, que a gente tem visto. E se por um lado o boi aí parou, né, de subir, por outro ele também não despencou de uma vez, né, Jéssica? Qual são para essa situação aí? O que você pode explicar para a gente? A gente está num ano ainda de retenção de fêmeas, né, o que acaba diminuindo um pouco a oferta de animais terminados, né? Então, isso leva a um mercado mais andando de lado, como a gente costuma falar. A gente tem também o retorno aí dos pecuaristas, né, nas vendas, e as pastagens também em boas condições, o que acaba
levando a uma oferta, desculpa. A gente acaba vendo o pecuarista segurando um pouco mais esse animal, querendo dar uma brigada aí por preço, então isso acaba ajudando aí esse mercado mais estabilizado. Vai, não vai, né? E você estava falando das exportações, né? O que aconteceu até agora com as exportações brasileiras de carne? Elas estão aí andando a todo vapor? Como é que está esse comecinho de ano aí para os nossos embarques brasileiros? Nossa, definitivamente, Maruza, a gente viu um bom ritmo aí de exportações até o momento. Inclusive, a gente já até superou o volume exportado em janeiro de 2021, que foi de 107,3 mil toneladas. Hoje a gente já exportou aí nesses primeiros 15 dias de janeiro 107,4 mil toneladas. Então, um volume um pouquinho maior que janeiro passado. Pensando no preço também pago por tonelada, ele está um pouquinho maior, né? Cerca de 14% maior ao pago no ano anterior. A gente espera que para janeiro esse volume seja recorde aí entre todos os janeiros passados. É isso que eu ia perguntar agora, né? Qual que é a expectativa, né, para o mês, que a gente está finalizando o mês, né? E o comportamento do nosso comprador chinês daqui para frente, né? Porque se não fossem os embargos da China, nosso principal cliente, nós teríamos embarcado muito mais, né, em 2021. Sim, com certeza teria sido um ano recorde para 2021, como foi para carne suína e de aves, né? Mas pensando na China, a gente acredita que talvez o comprador chinês esteja um pouco fora das compras aí para os próximos dias, uma vez que a gente vai ter o Ano Novo Chinês acontecendo aí em fevereiro, né? Que acaba tirando um pouco o ímpeto de compras. Acaba tirando um pouco do comprador chinês, né? Além da China, então, quais são os outros compradores que estão sustentando com força aí o nosso setor de vendas externas aí, o nosso setor exportador? A gente tem os Estados Unidos e o Egito muito fortes aí nas compras. Eu trouxe alguns dados aí dos Estados Unidos. No ano de 2020, eles importaram 20 mil toneladas de carne bovina brasileira. E já em 2021 esse número foi bem maior, foi de cerca de 85, 86 mil toneladas. Então um volume bem alto aí para os Estados Unidos. E dá para acreditar em uma melhora do consumo de carne aqui no nosso mercado caseiro, no curto ou também no médio prazo? É difícil acreditar numa melhora assim, nesse período, uma vez que em janeiro, né, um período típico aí de consumo um pouco mais comedido devido às dívidas de final de ano e todas as compras que o consumidor tem que fazer nesse início de ano, além de PVA, IPTU, então isso acaba tirando um pouco o poder de compra do consumidor. Então, a expectativa de vocês aí é de um consumo menor, mas uma exportação aí bastante aquecida. Então, outros países devem consumir mais a nossa carne. Seria mais ou menos isso, né, Jéssica? Sim, definitivamente, Maruza. Tá, e o que a gente pode esperar aí, né, da oferta de gado terminado para os próximos dias? É esperado que essa oferta aumente, né? Uma vez que as chuvas aí têm ajudado em grande parte do país, né? O que auxilia no retorno da capacidade de suporte das pastagens. Então, esse gado deve seguir aumentando, o que deve dar também um poder de barganha aí para o pecuarista na hora de negociar a venda desse animal terminado. E com a colheita aí, né, já em andamento em várias regiões, a gente já tem uma ideia mais real do tamanho das perdas na safra de grãos, por exemplo, especialmente nos casos da soja e do milho, que a gente vem falando aqui sempre, né, dessa quebra de safra por conta das condições climáticas? As condições climáticas pesaram bastante aí no sul da América do Sul, né? Não só no Brasil, na Argentina, Paraguai, a gente viu revisões para baixo. Quando a gente pega os dados da Conab, aí, a gente viu que a revisão para baixo no milho foi de 5 milhões de toneladas e para a soja de 2,3 milhões de toneladas. Então, uma queda um pouco mais comedida aí para a Conab, né? Mas a gente espera que para o próximo relatório essas quedas venham um pouco mais fortes devido às condições no sul do país. E como é que está essa demanda aí por soja e milho no mercado internacional? Porque está faltando em tudo quanto é lugar que você acabou de falar aí, né? Não é só no Brasil, quebra na Argentina, no Uruguai, está faltando grãos, né? Sim, sim. Quando a gente pensa no mercado internacional para o milho, a gente vê o volume embarcado aí relativamente estável em relação ao mesmo período do ano passado. Uma queda aí de 0,9% na média diária embarcada. O volume total embarcado até agora foi de 1,7 milhão de toneladas.
Esse mesmo volume foi visto para a soja, né, de 1,7 milhão, e contrário aí do milho, a exportação de soja está bombando aí no mês de janeiro. Quando a gente pega o valor exportado em janeiro de 2021, foi de apenas 49,5 mil toneladas. Frente a esses 1,7 milhão, é um volume aí realmente bem expressivo de aumento. O que deve acontecer aí, né, com o custo de produção do pecuarista brasileiro daqui para frente? Como é que você enxerga esse cenário, Jéssica? Deve continuar bastante alto, então, com essa falta aí de insumos? Definitivamente, Maruza. A gente vê que esse cenário para os grãos aí, os preços com certeza seguirão firmes, o que vai acabar impactando mais na conta do pecuarista que tem o confinamento, né? Uma vez que o uso aí na alimentação acaba sendo um pouco maior. Tá certo, Jéssica. Muito obrigada pelas informações e pela entrevista, viu? Uma ótima noite para você e a gente conversa mais numa próxima, combinado? Combinado, Maruza. Muito obrigada aí. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. E agora o nosso destaque é o andamento da negociação do mercado do boi magro e da reposição. Olha só. De acordo com um relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, em Goiás as relações de troca estão mais favoráveis para o recriador do comparativo anual. No acumulado dos últimos 12 meses, considerando a média de todas as categorias de animais para reposição, a alta nas cotações foi de 7,6%. Para o boi gordo, a valorização foi de 14% neste mesmo período. Com isso, na média de todas as categorias de machos pesquisadas, a relação de troca está 6,2% melhor este ano. A melhor relação de troca no último ano ficou para o boi magro e garrote, com alta de 14% e 7,9%, respectivamente, no poder de compra do recriador. Em janeiro de 2021, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, comprava-se 1,32 boi magro e atualmente compra-se 1,51. E agora nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta a gente traz as cotações do boi gordo nesta quarta-feira em todo o país. Fique aqui com a gente, aqui no Terra Viva, DBO na TV, a gente já volta. Até mais! Estamos de volta, então, com o Terra Viva DBO na TV desta quarta-feira e chegou a hora do amigo pecuarista que está em casa saber como é que aconteceu aí com o preço do boi gordo no mercado hoje. O que a gente tem, então, para contar é que, conforme a gente tem falado aqui, praticamente todos os dias, o trabalhador brasileiro está passando por uma situação complicada por causa do aumento do desemprego, do despencamento aí do seu poder de compra e também por causa da volta da inflação. Um exemplo da dificuldade que está sendo enfrentada aí pela população é a comparação entre os preços do frango e do boi, que está registrando aí a segunda maior diferença desde o início da pesquisa do pessoal do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc de Piracicaba. Hoje, o quilo da carcaça bovina casada está custando R$ 15,48, a mais do que o da ave inteira resfriada. A explicação é que, apesar da queda nas vendas, a carne de boi continua subindo por causa aí dessa oferta apertada de animal pronto. Enquanto isso, a cotação do frango está embicada na descida da ribanceira justamente por causa da queda da demanda. Já no setor exportador, a situação é completamente diferente, com forte aumento do volume embarcado, principalmente por conta da China. Somente até esta terceira semana de janeiro, a quantidade despachada daqui para o estrangeiro já foi maior do que tinha sido vendido neste mesmo mês inteiro do ano passado. Por outro lado, como o dólar aí perdeu um pouco de força, né, que ele estava demonstrando em relação ao real, pode ser que acabe tirando um pouco do poder de competição da carne brasileira no mercado internacional. Mas isso não deve ser motivo aí de grande preocupação para o frigorífico exportador, porque o preço atual do nosso produto está 14,4% acima do que neste mesmo período de 2021. Mas, apesar disso tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas 14, nas cotações em 12, não 14, 12
das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, sendo que, de novo, em todas elas, a arroba foi para baixo. Em Barretos, em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, a vaca foi rebaixada para R$ 298,50 a prazo e livre do fungo rural. No sul do Tocantins, a queda foi geral, com o macho caindo para R$ 290,50 e a fêmea para R$ 281,50. No Triângulo Mineiro, a foiçada dada pelo comprador cortou o preço do boi para R$ 328 e o da vaca para R$ 308,50. No norte das Minas Gerais, só caiu a cotação da fêmea, que voltou também para R$ 308,50. No oeste da Bahia, o boi foi desvalorizado para R$ 315. No sul do estado, o macho desceu para R$ 311,50. No Espírito Santo, a vaca já está custando só R$ 292,50. No sudeste da Rondônia, o fazendeiro já está entregando o boi por R$ 291,50. No oeste do Maranhão, o comprador não paga mais do que R$ 288,50 pelo macho e R$ 269 pela fêmea. Em Marabá, no Pará, o boi desandou para R$ 287,50 e a vaca para R$ 282,50. E em Redenção, o macho recuou para R$ 288,50 e a fêmea para R$ 282,50. Agora, olha só que bacana, imagina o produtor ter interesse em expandir a produção na fazenda, mas sem ter lá tanta experiência. Aí podemos pensar num prejuízo daqueles, né? Afinal, é necessário o mínimo conhecimento em gestão. Saiba que o produtor rural já tem uma boa fonte, é o atendimento gratuito de técnicos do Senar. No Distrito Federal, eles realizam visitas mensais nas propriedades, oferecendo consultorias e também administração. Veja na reportagem, então, o quanto essa parceria tem dado resultados positivos. Na propriedade do senhor Anselmo são 140 animais, entre bois, vacas, cavalos, além de outros. Por aqui, as atividades precisam ser administradas diariamente para que o trabalho dê rentabilidade para a família. E para sempre melhorar, tudo que é feito na fazenda precisa ser planejado, anotado e passado para um técnico do Senar, que uma vez por mês visita a produção. Eu vejo como uma ferramenta muito mais do que de acesso à tecnologia, de otimização dos recursos que o produtor tem à sua disposição. E também eu percebo o Senar como um feedback para o produtor para informar onde ele está tendo resultado positivo e onde ele está tendo prejuízo. O atendimento vai depender da necessidade do produtor rural, que vai desde o planejamento do início de uma atividade até a avaliação sistemática dos resultados. A intenção é que ele tenha um negócio de sucesso. Eu já tinha um foco, um propósito na minha atividade, um planejamento bem feito, mas eu consigo ver de forma mais clara o meu desempenho em direção a esse objetivo, que é a produção de genética com custo menor. Os serviços prestados englobam todos os processos da cadeia produtiva e, assim, possibilitam a realização de ações efetivas, seja em qualquer área, econômica, social ou ambiental. Aqui no Distrito Federal, geralmente a seleção dos produtores são realizadas através dos sindicatos rurais. E às vezes acontece de um outro produtor que já é assistido, fazer a indicação de algum colega da mesma cadeia para estar participando do programa. Anselmo tem colocado em prática todas as orientações e o resultado já é visível. Com essa lupa que o Senar nos ajuda a utilizar, nós percebemos os gargalos. Uma coisa que, com o auxílio do Senar, eu percebi aqui é que eu não posso trazer volumoso de fora, eu tenho que utilizar o que eu produzo na propriedade. E aí, isso foi um ganho enorme. Isso você deixa de trabalhar no vermelho para ter receita mensal com a sua atividade.
E o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã a partir das 7h25 da noite com muito mais informações da pecuária brasileira para você. Obrigada pela companhia de hoje. Tenha uma ótima noite. Se cuide, use máscara, use álcool em gel e a gente se encontra amanhã, então, neste mesmo horário. Até lá!